Uma vida organizada não nasce de grandes decisões, mas de hábitos simples praticados com constância. O maior equívoco sobre a desorganização é achar que ela é um problema de tempo. Não é. É um problema de alinhamento espiritual. Se você olhar para o Bereshit, o Gênesis, a primeira coisa que Hashem estabeleceu foi a ordem. Separação de luz e trevas, de águas e terra, de firmamento e abismo. O Criador não opera no tumulto. A Cabala ensina que não há chefa, não há fluxo de abundância divina, onde há confusão de propósito. Você pede uma vida nova, mas se recusa a abandonar a rotina que produz exatamente a vida que você está tentando escapar. Os mestres cabalistas deixaram isso claro há milênios. O destino complexo é apenas a soma de hábitos simples repetidos com kavaná, com intenção. A intenção vaga não move o tikkun, não corrige o mundo. A rotina consciente, sim. O Zohar ensina que o mundo inferior é um espelho do mundo superior. Se você vive em caos aqui embaixo, você está bloqueando o fluxo de Berachá, de bênção, que desce dos mundos espirituais. A maioria de nós está presa em um ciclo de clipó, de cascas espirituais que nos impedem de alcançar nossa verdadeira essência. Agora mesmo, eu peço que você pause este vídeo, vá até a seção de comentários e declare a seguinte frase com intenção clara: Deus vai me ajudar a prosperar em 2026. Por que essa pausa? Porque a emuná, a fé, precisa de um registro físico no mundo de Asiá, o mundo da ação. Seu cérebro precisa de um compromisso escrito para que a Sefirá de Malchut, o reino manifestado, possa receber o influxo dos mundos superiores. Isso não é um desejo vago, é um alinhamento de Kavod. É um posicionamento interno que diz ao seu sistema nervoso para parar de reagir e começar a construir. Você registra a decisão e as Sefirot, as emanações divinas, começam a responder. A organização que procuramos para 2026 não é a de uma estante de livros, mas a da sua Neshama, da sua alma. Se a sua mente está em guerra, você está vivendo sob o domínio de Gevurah, sem Chesed, de julgamento sem misericórdia. Organizar a vida não é sobre apertar o passo, mas sobre acertar o ritmo com o fluxo divino. É sobre Deveikut, constância na conexão, não esforço frenético que quebra os vasos espirituais. Vamos aos 10 atos de Tikkun Midot, de correção dos atributos, que reorganizam a alma e, por consequência, a sua conta bancária. O primeiro hábito e o mais negligenciado na tradição cabalística é começar o dia com kavaná, com direção intencional. Não é sobre o que você tem que fazer, mas sobre qual aspecto do seu tikkun, da sua missão de alma, você decide ativar nas primeiras horas. O objetivo claro é um filtro espiritual. Ele reduz a ansiedade que sentimos quando há 1000 caminhos abertos diante de nós. A Sitra Ashra, o outro lado, adora a ansiedade difusa. Ela te faz correr em círculos, gastando energia vital em tarefas que não movem a agulha do seu Tikkun Olam, da sua correção no mundo. A Kabbalah chama isso de Ishud Hashem, unificação do nome divino através da intenção focada. Antes de tocar no celular, antes de engolir a primeira notícia ruim que contamina sua Mashshavá, seu pensamento, defina o ponto cardial espiritual do seu dia. Se você não sabe qual luz você está trazendo ao mundo hoje, você está atirando no escuro. E gastar, koash, energia vital, em coisas erradas é a definição de fracasso programado na linguagem da Cabala. A clareza de propósito é o primeiro passo para abrir os canais de Shefa. O segundo hábito é o cuidado com a dibur, com a palavra diária. O que você repete para si mesmo, sobre si mesmo, é o que você está ensinando ao seu Yetzer Hara, a sua inclinação negativa, para criar. A palavra tem peso ontológico na tradição judaica. O Tanash, as escrituras sagradas, ensinam que a vida e a morte estão no poder da língua. Não é retórica poética, é engenharia espiritual ensinada pelos mestres do Sefer Yetzirah, o livro da formação.
Se você se define como confuso, atrasado ou incapaz, você está invocando Klipot, cascas espirituais negativas que se materializam ao redor da sua vida. Seu sistema nervoso entra em modo de galut, de exílio interno. Ele vai fazer de tudo para justificar a sua profecia negativa. Pare de usar palavras que reduzem seu campo de or, de luz. Não diga, eu não consigo. Diga, estou aprendendo o caminho. Não diga, não tenho tempo. Diga, isso não está alinhado com meu tikkun agora. A palavra molda seu foco emocional através das Sefirot, de Netzach e Hod, vitória e esplendor. E o foco emocional é o que atrai ou repele o fluxo de Berachá dos mundos superiores. A desordem começa quando você aceita uma narrativa de incapacidade, quando você vive sob o domínio da Sefirá de Gevurá desequilibrada, julgamento sem a temperança da misericórdia. O terceiro hábito é a simplicidade que vence o excesso. Planejar apenas o essencial do dia. As pessoas falham em rotinas porque tentam construir uma catedral espiritual em um dia. Elas criam listas impossíveis de 20 tarefas e acordam já se sentindo derrotadas, já vivendo sob o peso de pachad, do medo. O poder não está na quantidade de tarefas, mas na qualidade da intenção colocada nas tarefas essenciais. A Cabala ensina sobre a regra de Chesed, Gevurah, Tiferet, 3 pilares que sustentam a árvore da vida. Quais são as 3 ações que, se cumpridas hoje com Kavaná plena, farão a maior diferença no seu tikkun? Se você terminar o dia tendo feito apenas essas 3 com intenção completa, você venceu. A autoconfiança não é um presente dos céus, é um troféu que você conquista por cumprir pequenos compromissos diários que constroem seu kli, seu vaso espiritual. Simplicidade é Shoshimá, sabedoria profunda. Complexidade excessiva é medo de escolher, é viver sob a ilusão de que fazer mais é ser mais, quando na verdade é apenas dispersar sua luz. Isso nos leva ao 4º ato de ordem na tradição cabalística: manter pequenos compromissos. A desorganização profunda é, na verdade, uma quebra de brit, de pacto consigo mesmo. Nós mentimos para nós mesmos sobre coisas pequenas. Dizemos que vamos começar a meditar às 7 da manhã, mas começamos às 9h30. Dizemos que vamos responder aquele e-mail crucial antes do almoço e adiamos para amanhã. Seu nefesh, sua alma animal, está observando cada promessa quebrada. Mesmo que minúscula, cada quebra é um voto de desconfiança que você deposita em si mesmo, enfraquecendo seu kli espiritual. Os mestres da Cabala falavam sobre a importância do shiflut, da humildade prática. Ela não se manifesta em grandes sacrifícios dramáticos, mas na fidelidade à pequena palavra dada no silêncio. Você precisa provar para sua própria Neshama que você é confiável. Cumpra o que prometeu fazer em 5 minutos. Essa microfidelidade pavimenta a estrada para as grandes revelações de Or Ein Sof, da luz infinita, em 2026. O 5º hábito é a organização do seu ambiente imediato segundo os princípios do Tikkun. Não estou falando de limpeza geral da casa, segundo o Feng Shui, mas da mesa, da gaveta, da tela do celular sob a perspectiva cabalística. O ambiente externo é um espelho das suas decisões internas, é Malchut refletindo o estado de Tiferet, seu centro espiritual. Um ambiente caótico força seu cérebro a gastar coache vital na filtragem de ruído visual. Isso é desperdício energético puro na linguagem da Cabala. Se sua mesa está cheia de papéis aleatórios, sua mente estará cheia de Mashshavot Zarot, pensamentos estranhos e dispersos. É uma relação direta e imediata ensinada no Zohar. O ambiente molda o comportamento espiritual. Se o ambiente externo grita caos, seu corpo e sua mente entram em modo de golus, de exílio, não em modo de geulá, de redenção criativa. Arrume o metro quadrado onde você trabalha. É um ato de kavod, de honra, ao seu foco e à presença divina que habita em você. A Shekhinah, a presença divina,
não habita em lugares de confusão. O sexto princípio é praticar Devekut através do silêncio intencional. A desorganização moderna é primariamente desorganização da Makshava, do pensamento contínuo. Estamos viciados em estímulos constantes que nos afastam de nossa essência. O silêncio na Cabala não é a ausência de som, é a presença de Bitul, de anulação do ego que permite ouvir a voz sutil da Neshama. Se você não se cala, a voz da sua intuição espiritual, o sussurro do Ruach HaKodesh, não consegue ser ouvida acima do barulho do Olam Hazé, deste mundo material. Você passa o dia reagindo a notificações, a pedidos externos, a urgências fabricadas pelo Yetzer Hara. Você não está vivendo sua missão de alma, está apenas sendo empurrado pela maré do coletivo inconsciente. O silêncio intencional é o momento em que você recalibra seu tikkun, reconecta com sua parcela de luz única. 10 minutos pela manhã, sem música, sem notícias, apenas a respiração e a pergunta sagrada. Qual é o Ratzon Elyon, a vontade superior, que deseja se manifestar através de mim hoje? Menos ruído externo significa mais Da'at, mais conhecimento interno. E a ordem verdadeira começa com boas escolhas baseadas em Bina, em compreensão profunda. O sétimo hábito é o cuidado regular com o Guf, com o corpo físico, que a Cabala ensina a ser o templo da Neshama. Disciplina física sustenta a clareza da Ruach, do espírito. Se o seu corpo é um Haishal, um templo desorganizado, sua mente será uma feira livre de pensamentos dispersos. O sono é a tikkun neural, o momento em que sua Neshama sobe aos mundos superiores para se recarregar. A alimentação é o combustível que mantém acesa a chama da sua vela espiritual. O movimento é a liberação da estagnação emocional que cria bloqueios nos canais de Shefa. Não adianta ter um plano financeiro brilhante se você está exausto demais para executá-lo, se sua energia vital está tão baixa que você não consegue sustentar a kavaná necessária. A desorganização de energia é o maior ladrão de tempo produtivo na linguagem da Cabala. Os mestres insistiam que a saúde física é a primeira das etapas para receber a abundância divina. Isso não é um luxo espiritual, é uma fundação. O corpo organizado é a prova física de que você leva seu tikkun a sério, de que você honra o vaso que Hashem lhe deu para cumprir sua missão neste Olam, neste mundo. Quando você negligencia o corpo, você está dizendo ao universo que não valoriza o instrumento através do qual sua alma se manifesta. A Cabala ensina que existem 5 níveis de alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Shayá e Yeshidá. O Nefesh, o nível mais básico, está intimamente conectado ao corpo físico. Se você destrói o corpo com hábitos ruins, você danifica a fundação sobre a qual todos os outros níveis de consciência se apoiam. Os mestres cabalistas viviam vidas longas não por milagre, mas por disciplina. Eles entendiam que cada refeição é um ato de avodá, de serviço divino. Cada hora de sono é uma preparação para o dia seguinte de tikkun. Cada movimento do corpo é uma oportunidade de circular a energia estagnada e permitir que novo coach, nova vitalidade, entre pelos portais espirituais que existem ao longo da coluna vertebral. Você não precisa se tornar um asceta que vive de pão e água. Você precisa de regularidade, de ritmo, de respeito pelo ciclo natural que Hashem estabeleceu na criação. O oitavo hábito que desorganiza completamente o tikkun é evitar comparações constantes. A comparação é a desorganização do propósito único que sua Neshama trouxe a este mundo. Quando você se compara, você tira os olhos da sua própria Avodat Hashem, do seu serviço único ao Criador, e coloca no caminho de outra pessoa que tem um tikkun completamente diferente. Isso rouba a energia que deveria estar sendo usada para construir a sua vida, para polir o seu aspecto único na emanação divina. O sucesso de terceiros, visto nas redes sociais, é sempre uma versão editada,
sem o preço espiritual, sem o Isurim, o sofrimento necessário, sem a avodá no deserto que cada alma precisa atravessar. A comparação gera quina, inveja, e a inveja é um veneno espiritual que confunde sua identidade e destrói seu foco. A Cabala ensina que cada Neshama tem uma raiz única na árvore das Sefirot. Seu chamado é único, seu ritmo é seu. Se você está sempre olhando para o lado, você tropeça no seu próprio caminho de Tikkun. Mantenha os olhos na linha de chegada que você definiu para 2026, sob orientação dos seus sonhos, das suas intuições, dos sussurros da sua alma que só você consegue ouvir. O Yeshud, a unificação espiritual, só funciona quando você está em alinhamento com o seu próprio plano divino, com a missão específica que sua Neshama concordou em cumprir antes de descer a este mundo. A tradição cabalística ensina sobre o Mazal, mas não como destino fixo, e sim como canal de luz específico. Quando você fica se comparando, você está tentando beber água de um poço que não foi cavado para você. Você tem seu próprio poço, suas próprias águas vivas que jorram da fonte de Ein Sof, quando você se mantém fiel ao seu caminho único. A ansiedade que vem da comparação é um sinal claro de que você saiu do seu eixo, de que você está permitindo que clipot externas contaminem sua percepção de valor e propósito. O 9º ato de ordem na sabedoria cabalística é a revisão semanal de escolhas, especialmente feita na véspera de Shabat. A desorganização não acontece de repente. Ela é o acúmulo de pequenos desvios não corrigidos, de pequenas rachaduras no vaso espiritual que eventualmente se tornam buracos por onde toda a luz escapa. Você precisa de um momento sagrado, de preferência na sexta-feira à tarde, antes do pôr do sol, para ser o seu próprio conselheiro espiritual. Onde eu gastei minha energia vital esta semana? Eu cumpri minhas 3 prioridades diárias com Kavaná completa? Eu mantive meus pequenos compromissos ou quebrei o brit comigo mesmo repetidamente? A revisão na tradição judaica não é punição, é Sheshbon HaNefesh, acerto de contas com a alma. É ajuste de rota baseado em honestidade espiritual. Pequenos ajustes semanais evitam grandes desastres anuais. Se você espera um mês inteiro para corrigir o rumo, você já se desviou demais e o esforço para voltar ao eixo espiritual é gigantesco. A vida próspera, segundo a Cabala, é a vida que se permite ser corrigida em tempo real, que pratica techuvá, retorno constante, não apenas uma vez por ano no Yom Kippur. É a humildade de admitir que nem tudo funcionou perfeitamente esta semana, e a disciplina de traçar um caminho melhor, mais alinhado, mais consciente para os próximos 7 dias. Os mestres ensinam que o número 7 representa completude no mundo físico. Cada semana é um ciclo completo de criação, destruição e recriação. Ao final de cada ciclo, você precisa parar, observar, corrigir. Essa é a essência do Shabat, não apenas como dia de descanso, mas como dia de minúcia, de tranquilidade que vem da consciência de ter vivido com intenção, ou da oportunidade de recalibrar o que saiu do eixo. E o 10º hábito que organiza não apenas o presente, mas o futuro, é dormir com a Makshava limpa, com a mente em paz. Encerrar o dia em Shalom, em paz interior, é a preparação mais poderosa para o dia seguinte, segundo todos os mestres cabalistas. Não leve os conflitos não resolvidos, as pendências emocionais, as disputas do ego para o travesseiro. Faça uma descarga mental antes de deitar. A tradição ensina o Kriyat Shema al-Hamitah, a leitura antes de dormir, que funciona como uma limpeza espiritual. Escreva as tarefas pendentes, as preocupações e os sentimentos confusos em um papel. Diga para si mesmo: isso está registrado no mundo de Asiá. Vou lidar com isso amanhã com mente renovada. O Zohar ensina que durante o sono, a Neshama sobe aos mundos superiores para receber instruções, para se banhar na luz de Ein Sof. Se você dorme em meio ao caos mental,
você contamina esse processo sagrado de renovação noturna. O último pensamento antes de dormir é o comando que seu subconsciente vai processar durante as horas de sono. É a instrução que você dá à sua alma sobre o que trazer dos mundos superiores quando ela retornar ao corpo pela manhã. Se você dorme em meio ao caos, você acorda no caos. O pânico matinal não é causado pela falta de tempo. É causado pela ausência de fronteiras espirituais, pela recusa em dizer não ao caos antes de dormir. A vida não está desorganizada porque você tem muito a fazer, mas porque você se recusa a criar limites sagrados entre você e a confusão do mundo. A Torá ensina desde o princípio que a ordem não é uma virtude opcional, é o fundamento da própria criação. Se Hashem não é Deus de confusão, mas de Shalom, então a confusão que você tolera na sua casa, na sua mesa de trabalho e principalmente na sua mente é evidência de uma recusa espiritual em aceitar o fluxo de Berachá, de bênção abundante. Você pede por crescimento espiritual, por prosperidade, por milagres, mas dorme na desordem mental. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando que a Geulá, a redenção, chegue de fora, sem perceber que a redenção é apenas o reflexo da rotina que elas já aceitaram internamente. O subconsciente, ou Moash Stima, na linguagem cabalística, não entende intenções vagas, ele só entende repetição com kavaná e comando claro. Agora mesmo, pela segunda vez, eu peço que você pause este vídeo, vá até a seção de comentários e declare novamente com ainda mais força. Deus vai me ajudar a prosperar em 2026. Por que repetir? Porque na Cabala, a repetição com intenção crescente quebra clipós, quebra as cascas de resistência espiritual. Este não é um desejo passageiro, é um registro de compromisso perante você mesmo e perante os mundos superiores. Seu cérebro precisa ver a decisão escrita, materializada no mundo de Asiá, para que toda a psicologia do compromisso comece a trabalhar a seu favor. Quando você escreve, quando você pausa o consumo passivo de conteúdo para declarar uma direção clara, você está alinhando seu foco através de todas as Sefirot, desde Keter, a coroa superior, até Malchut, o reino manifestado. Você diz ao universo que existe uma direção sagrada e que você está se movendo conscientemente para ela. É a psicologia do compromisso aliada à física espiritual da Cabala em ação conjunta. Faça isso agora antes de prosseguir. Deixe seu comentário dizendo onde você está assistindo e qual desses 10 hábitos você mais precisa implementar na sua vida. Não seja apenas mais um espectador passivo. Seja alguém que age, que se compromete, que transforma conhecimento em ma'azim, em ações concretas. E se ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se agora. Não porque eu preciso de números, mas porque você precisa de lembretes constantes desses ensinamentos para que eles se enraizem na sua alma e não sejam apenas mais uma informação que entra e sai sem deixar marca. A desordem é o único milagre negativo que a maioria das pessoas produz sem esforço consciente. É a inércia espiritual, a gravidade da Nefesh Animal, que puxa para baixo quando não há Kavaná elevando. Os mestres da Cabala foram claros ao longo dos séculos. O destino não é construído em momentos dramáticos de revelação mística, mas na repetição constante de hábitos invisíveis, praticados com intenção sagrada. Organizar a vida segundo os princípios cabalísticos não é uma maratona de esforço hercúleo que você completa e depois descansa. É a constância de pequenos movimentos diários alinhados com os ciclos das Sefirot. É o reconhecimento profundo de que a sua vida externa no Olam Hazé é apenas a sombra projetada da sua vida interna nos mundos espirituais. Se a sombra é caótica, o interior está em guerra entre Chesed e Gevurah, sem a mediação de Tiferet. Vamos recapitular os 10 comandos sagrados que, se você obedecer com fidelidade, vão reorganizar não apenas sua agenda,
mas a própria ressonância da sua Neshama com os mundos superiores. Você não precisa de uma reinvenção total e dramática da sua personalidade. Você precisa de Emet, de verdade e de fidelidade aos pequenos pactos. O primeiro hábito, começar o dia com direção clara através de Kavaná, não é sobre ter uma lista interminável de tarefas que você jamais cumprirá. É sobre ter um único ponto de foco que sirva como tesinor, como canal, para a luz superior descer até suas ações concretas. A ansiedade difusa que paralisa tantas pessoas pela manhã é o resultado de uma Neshama que acorda sem saber qual aspecto do Tikkun Olam ela veio realizar naquele dia específico. Quando você define uma direção, mesmo que seja apenas a direção de resolver um problema específico ou de trazer uma luz particular ao mundo, você imediatamente reduz a névoa mental que impede a claridade. O objetivo claro funciona como um filtro espiritual. Ele permite que você ignore 80% do ruído que entraria na sua consciência e contaminaria seu dia. Se você acorda e o primeiro pensamento é sobre sobrevivência, sobre apenas passar mais um dia, você já perdeu a batalha espiritual. Se você acorda e o primeiro pensamento é sobre contribuição única, sobre qual aspecto do divino você vai manifestar hoje, você venceu a inércia antes mesmo de seus pés tocarem o chão frio da realidade material. O segundo princípio, cuidar da palavra diária. Reconhece que a palavra é o arquiteto da sua realidade, segundo o Sefer Yetzirah. Você não está apenas repetindo sons, você está criando olamot, mundos, com cada frase que sai da sua boca ou que ecoa na sua mente. Observe com rigor o que você repete sobre si mesmo quando está sob pressão extrema. Você é rápido demais em declarar incapacidade, em profetizar seu próprio fracasso. A palavra diária molda seu foco emocional porque ela programa o subconsciente sobre qual realidade deve ser priorizada e manifestada. Se você constantemente verbaliza escassez, seu cérebro obediente procurará evidências de escassez em cada esquina para confirmar que você estava certo. É o ciclo da profecia autorrealizável que os mestres alertavam há séculos. O homem que prospera espiritualmente não é aquele que nega a existência das dificuldades, mas aquele que escolhe palavras de coate, de força, sobre palavras de fraqueza, mesmo diante do desafio aparentemente insuperável. O terceiro hábito de planejar apenas o básico do dia reconhece que a ambição exagerada no planejamento é autossabotagem disfarçada de produtividade. Quando você tenta encaixar 20 horas de trabalho em 12 horas de vigília, você não está sendo ambicioso, está sendo iludido pelo Yetzer Hara, que quer vê-lo falhar. O planejamento que realmente funciona é simples e se concentra na tríade sagrada. O inevitável que não pode ser adiado, o produtivo que move seu ticum para frente e o restaurador que nutre sua alma para que ela continue tendo força para a jornada. Quando você planeja 3 coisas essenciais e cumpre as 3 com Kavaná completa, você acumula capital espiritual que se transforma em autoconfiança genuína. Quando você planeja 10 coisas e cumpre apenas 2 correndo, você acumula a culpa da falha que corrói seu vaso espiritual por dentro. O subconsciente registra o cumprimento fiel, não a intenção vaga que evapora diante da primeira dificuldade. O quarto princípio de manter pequenos compromissos reconhece que a autoconfiança verdadeira não é um presente que cai do céu num momento de graça. É um músculo espiritual que se constrói através da fidelidade aos pequenos juramentos que você faz para si mesmo no silêncio da madrugada. Cada promessa mantida, por menor que seja, fortalece seu cli. Cada promessa quebrada, por insignificante que pareça, cria rachaduras por onde a luz escapa. A grandeza espiritual não está no que você faz quando todos estão olhando e aplaudindo. Está no que você cumpre quando está sozinho, e ninguém jamais saberá se você manteve ou quebrou aquele pequeno compromisso. Não subestime a vitória espiritual de arrumar a cama pela manhã com intenção. É a primeira vitória do dia
e ela prepara o campo de batalha mental para as vitórias maiores que virão ao longo das horas seguintes. O quinto hábito de organizar o ambiente imediato reconhece que o externo influencia o interno, de formas que a maioria ignora completamente. A confusão visual constante drena energia mental preciosa que deveria estar sendo usada para discernimento e criatividade espiritual. Cada objeto fora do lugar no seu campo de visão é um pequeno vazamento de coaite vital. Organizar seu espaço de trabalho, sua mesa de cabeceira, até mesmo a tela do seu celular, é uma forma de declarar à sua própria alma que você escolhe a ordem divina sobre o caos entrópico. O sexto princípio do silêncio intencional reconhece que vivemos sob ditadura do ruído perpétuo. O silêncio verdadeiro não é a ausência de som, é presença de devekut, de conexão com algo maior que o barulho superficial deste mundo. 15 minutos diários de silêncio intencional, onde você simplesmente existe sem preencher cada segundo com estímulo externo, realinha seu sistema nervoso com os ritmos sagrados da criação. O sétimo hábito do cuidado corporal regular reconhece que não há separação real entre Guf e Neshama, entre corpo e alma, apesar de serem distintos. A disciplina física sustenta a clareza espiritual porque elas são duas faces da mesma moeda existencial. O oitavo princípio de evitar comparações constantes reconhece que a comparação é veneno que destrói o Tikkun único que só você pode realizar. Seu chamado é singular, sua velocidade é sua, seu masal é específico. A única comparação espiritualmente válida é entre quem você é hoje e quem você prometeu se tornar ontem diante do Criador. O nono hábito da revisão semanal reconhece que pequenos ajustes constantes evitam desastres catastróficos. Se você ajusta o curso em 1 grau a cada semana com honestidade, ao final de 1 ano, você estará em um continente espiritual totalmente diferente. E o 10º princípio de dormir com a mente limpa reconhece que o sono não é apenas descanso físico, mas ascensão da alma aos mundos superiores para recarga espiritual. Organizar a vida segundo a Cabala não exige que você se torne outra pessoa. Exige que você se torne mais fiel à pessoa que sua Neshama já é na raiz espiritual. Estes 10 hábitos são antigos como a própria tradição mística. São a essência da sabedoria prática que os mestres transmitiram de geração em geração. Se você cultiva a ordem em pequenos atos diários, sua vida se tornará manifestação dessa ordem. O caos não é estado natural da alma, é produto da negligência espiritual. Hashem não é Deus de confusão, mas de shalom, de paz integrada. O ano de 2026 não será mágico por si mesmo. Ele responderá àqueles que escolhem constância sobre impulso, Kavana sobre automatismo, Tikkun sobre estagnação. Agora, pela última vez, eu peço que você vá até os comentários e nos conte. De onde você está nos assistindo neste exato momento? Qual desses 10 hábitos cabalísticos tocou mais fundo na sua alma? Qual você sente que é o mais urgente para implementar na sua vida agora? Não seja apenas mais um espectador silencioso que consome conteúdo e desaparece. Faça parte desta comunidade de pessoas que buscam o Tikkun verdadeiro. Deixe seu comentário, compartilhe sua reflexão, conte sua experiência. E se este vídeo realmente tocou você, se você sentiu que tem valor, clique em inscrever-se no canal agora. Ative o sininho para receber notificações, porque continuaremos explorando os segredos da Cabala, aplicados à vida prática. Você gostou deste conteúdo? O que você aprendeu que vai aplicar ainda hoje? Escreva nos comentários. Sua participação não é apenas um número para nós, é a confirmação de que esta luz está alcançando almas que precisam dela. Que Hashem abençoe sua jornada de Tikkun em 2026. E que você encontre a ordem divina que já existe em potencial dentro de você. Shabbat Shalom e até o próximo vídeo.